Olá e bem-vindos a mais um tutorial para o Pluscurry. Neste tutorial vamos falar sobre o Canvas. Também foi uma coisa nova introduzida no HTML5 e o Canvas, ao contrário de muitos outros, tem um pequeno problema que é não é puramente HTML. Desculpa, não é puramente HTML. O Canvas é basicamente uma superfície que nós temos para desenhar ou para fazermos o que quisermos dentro dessa superfície, só que não é bem no Canvas que nós estamos a desenhar, é no contexto que ele tem de 2D. E para adquirirmos esse contexto e para conseguirmos desenhar alguma coisa nele é utilizado o JavaScript. Então eu vou-vos ensinar os básicos assim do Canvas. Primeiro, a sintaxe. A sintaxe do Canvas é a normal do HTML, que é abrir Canvas. Podemos deixar assim e fechar o Canvas. Só que depois não temos maneira de o chamar no JavaScript. JavaScript não... Há maneiras, mas ele normalmente chama as coisas por ID. Então damos uma ID de Canvas. E depois vamos dar aqui uma width, pode ser 700. E uma height vai ser igual também a 700. Então, aqui entre o abrir e o fechar do Canvas, colocamos normalmente o que os browsers veem se não suportarem o Canvas. Vamos colocar um P a dizer o seu browser não suporta Canvas. E fechar aqui o P. E basicamente para o Canvas está feito. Só que para isso nós temos, mas para fazermos ou escrevermos qualquer coisa nele temos que usar o JavaScript. Vocês podem ver, eu tenho aqui o jQuery chamado só para podermos utilizar o document already, que torna muito mais simples do que criar uma função inteira com o JavaScript, porque isso é uma complicação ainda desnecessária. Não sei se vocês perceberam o que eu acabei de dizer. Provavelmente não perceberam. Mas continuando. Primeiro nós temos que ir buscar o elemento canvas, o elemento que tem o ID de canvas, que é um canvas. Temos que ir buscá-lo por ID. Como é que nós fazemos isto? Primeiro criamos uma variável chamada canvas. Esta variável vai ser igual a document.getElement by tamanho grande e ID. Abrimos e fechamos e aqui metemos o ID que demos ao nosso canvas. Entre parênteses escrevemos canvas. Já temos o Canvas selecionado e a seguir temos que ir buscar o contexto 2D do Canvas. Então criamos uma variável chamada ctx. Vocês podem chamar esta variável o que quiserem, também podem chamar a de cima o que quiserem. Mas pronto. E escrevemos só Canvas, que foi o nome que demos à variável de cima, ponto, get context. Context, abrir e fechar. E aqui escrevemos 2D. Prontos. Já chamamos o Canvas e já fomos buscar o contexto 2D. Agora, para nós escrevermos qualquer coisa, para nós, neste caso, o que eu vou ensinar é o mesmo básico do Canvas, ou seja, para nós fazermos um retângulo no Canvas. Para nós fazermos um retângulo, escrevemos ctx.fillRect. Abrir e fechar. E esta função, ponto e vírgula, leva 4 parâmetros. O primeiro é o x, ou seja, onde é que ele começa a partir do x. Imaginem que, peraí, eu só vou meter aqui o style. Nunca façam isto, mas é só para criar uma border à beira do canvas. Style, canvas, border, 1 pixel, solid, black. Até. Agora vamos aqui. Pronto. Espera só um bocadinho. Está. Como vocês podem ver, eu vou pôr o canvas mais pequeno porque não se consegue ver até baixo. A height vai ser 500. Como vocês podem ver, o canvas começa aqui e acaba aqui. E quando o x é 0 e o y é 0, estamos a começar neste ponto. Daqui para aqui, o x aumenta e daqui para aqui, o y aumenta. Pronto, era basicamente isso que eu queria explicar com o border. Ou seja, nós temos o x em que ele aumenta. Ou seja, se eu meter 0, o retângulo começa exatamente aqui. E se eu meter o y20, o retângulo começa com o x0 e o y20 começa aqui. Então vamos dizer, o x como se fosse 50. O y pode ser qualquer coisa do tipo 70. E depois temos a largura e a altura. Largura eu vou pôr 100 e a altura 150. O que é que isto vai fazer? Basicamente vai-me criar um retângulo que começa no ponto 50x, no ponto 70 do y, no ponto com 100 de largura e com 150 de altura. Se eu gravo, já está gravado. Se eu começar a fazer isto, vocês podem ver, começa aqui é como se fosse 50, mas daqui para baixo é como se fosse 70. Ele tem 100 de largura e 150 de altura. É simples criar estas coisas pequenas, só que, pronto, como vocês podem ver, se eu fizer o fill rect, ele enche o retângulo preto.
Como é que eu faço para mudar isto? É só, antes do fill rect, escrevo ctx.fill style. Style. E aqui nós podemos escrever basicamente, sem isto enganei-me, desculpa. Nós podemos escrever aqui como se utiliza no HTML, no CSS normal, ou seja, por X, RGB, no HSL acho que não aceita, e por exemplo black ou yellow ou assim. Eu vou usar esses e vou escrever aqui, por exemplo, red. E agora o fill style do retângulo é vermelho. Pronto, o que é que eu posso dizer mais? Podemos também fazer strokes. Ou seja, fazer um stroke de um retângulo. Escrevemos ctx.stroke rect, como fizemos no outro, e leva também 4 parâmetros, e pode ser 100 por 100 por 200 por 200. Não sei se isto vai, ok. Se eu carregar, se for aqui, ele faz-me um retângulo tipo meio cinzento com um pixel de border. Para mudar, ponto 1, para mudar a border usamos o ctx stroke, espera aí que eu não estou, sou de ctx, para mudar a cor primeiro, ctx.stroke style, stroke é com letra minúscula assim, stroke style, e aqui fazemos igual a de cima e escrevemos aqui, por exemplo, também pode ser yellow, e como vocês podem ver, ok, se calhar não conseguem ver, então eu vou mudar a cor e vou meter aqui red também. Red e fica vermelho. Para mudarmos a dimensão do border, basicamente usamos ctx.linewidth, ou seja, a largura da linha que se faz o stroke, ou seja, line width. É assim, exatamente. Se eu meter aqui, por exemplo, 20, ok, escrevo que ganho 5, enganei, pode ser 50. Fica com uma border de 50 pixels, basicamente, e vermelha. Penso que os básicos mesmo do Canvas são